Se você está procurando um marcador para trabalhos de precisão, mas ao mesmo tempo também precisa que eles sejam fortes e duráveis, então fica comigo nesse vídeo que eu vou apresentar para vocês essa lapiseira da Picamarker, que é uma referência nesse segmento. Eu me chamo Gabriel e seja muito bem-vindo ao canal Meu Review. Fala pessoal, tudo bem? Hoje vou mostrar para vocês esse marcador de precisão da Picamarker, que veio com o enorme desafio de aliar a precisão com a resistência necessária nos cenários de construção. Eu vou mostrar para vocês todas as funcionalidades que eles colocaram nessa lapiseira e explicar para vocês como que eles conseguiram alcançar essa robustez com algumas inovações na construção desse modelo. Então vamos para o vídeo. A Pica Innovative Marking Tools é uma empresa alemã especializada em produção de marcadores e é muito famosa principalmente pelo seu marcador de tinta com a ponta extremamente fina chamado de Pica Ink e também por esse outro famoso marcador da marca, que é uma lapiseira à base de grafite, que eu inclusive já fiz vídeo para vocês aqui no canal, e é onde eu conto um pouco mais sobre a história da marca. De lá para cá, a empresa aumentou seu portfólio de produtos, incluindo não só a lapiseira que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, como também uma versão maior do marcador à tinta, chamado Pica Big Ink, para cenários que exigem uma marcação para uma área maior. Vamos começar agora aqui pelo modelo do vídeo. O objetivo da empresa, quando criou esse marcador, foi atender algumas necessidades específicas que seus usuários tinham em determinadas situações. No modelo anterior, você ainda tinha a vantagem que toda lapiseira tem frente a um lápis, que é o fato de ter uma quantidade inesgotável de grafite e, ao mesmo tempo, mantendo a mesma ergonomia, coisa que o lápis vai perdendo à medida que você vai apontando e usando ele. Porém, mesmo esse modelo maior, em cenários que exigiam mais precisão, você ainda precisava utilizar aqui a parte de trás do suporte da lapiseira para apontar a ponta e assim realizar uma escrita um pouco mais precisa. Ou seja, em cenários de precisão, você ainda acabava tendo um pouco do trabalho igual ao do lápis, o que não acontece com esse modelo, que possui um grafite fino e, assim como outras lapiseiras comuns, você não precisa ficar apontando a ponta, já que o desgaste dela é praticamente uniforme. Um outro fator que também faz com que essa lapiseira seja diferente, é claro, está ligado aqui no tamanho da ponta, que em algumas situações vai permitir que você consiga fazer marcações em cenários extremamente confinados, coisa que pode gerar alguma limitação com o modelo de grafite maior. Uma outra vantagem dessa ponta fina é que você pode basicamente ter somente esse marcador, não só para as tarefas do dia a dia, como também para algumas das suas marcações em campo. E por último, claro, entra uma questão de costume e gosto pessoal de algumas pessoas que já preferem utilizar lapiseiras durante seu trabalho. Quando você compra o produto, ele vem numa embalagem como essa, e aqui na frente você tem, além do logo da marca, o produto que é exposto num plástico transparente, a informação da espessura do grafite e aqui em volta algumas das funcionalidades que o produto acompanha. Aqui na parte de trás, você tem em várias línguas algumas informações importantes, onde uma delas informa que acompanha 5 grafites do modelo HB, e a última, que inclusive é uma recomendação muito comum em lapiseiras normais, de que você deve sempre alimentar essa lapiseira pela parte traseira. Aqui na parte de baixo, você encontra o modelo dessa lapiseira, que é o 7070 SB, e escondido aqui no canto, uma informação extremamente preciosa, que eu vou explicar para vocês ao longo do vídeo porque que ela é feita no Japão. Para você tirar ele da caixa, basta você separar essa parte de papelão, ou como eu fiz, que eu cortei essa lateral, e daqui você tira o produto e ele já vem pronto para uso com os 5 grafites aqui dentro. Agora, com ela fora aqui da embalagem, a primeira impressão que você tem é em quão parecida que essa lapiseira é com a sua irmã anterior. A empresa acabou mantendo essa identidade visual igual, porque ambas são lapiseiras de grafite e basicamente diferenciou na coloração aqui da tampa, onde a lapiseira de precisão usa uma tampa transparente. Como em grande parte das vezes, elas vão estar encaixadas numa bolsa ou até no seu bolso, a visão que você vai ter normalmente vai ser essa de cima e por isso eles entenderam que era mais fácil identificar pela tampa. Porém, essas semelhanças acabam por aí, já que inclusive as tampas não podem ser trocadas porque existem mecanismos aqui diferentes e até o estojo maior, que também não são compatíveis. Se você pegar esse modelo e tentar colocar ele aqui, ele simplesmente não chega até o final, porque ele tem um apontador aqui na ponta e o inverso também não funciona, já que elas têm dimensões diferentes. Observa aqui as duas lado a lado, como elas têm um comprimento relativamente similar, tendo 14 centímetros na Pica Dry, enquanto, por conta do sistema de grafite mais fino, a Pica Fine Dry tem 14,5 centímetros. Esse modelo também conta com uma área um pouco maior de cabo, que tem em torno de 10 centímetros até a capa, enquanto o outro modelo tem 9 centímetros. De qualquer forma, a espessura de ambas é bem parecida, e elas têm em torno de 13,5 aqui na parte superior do corpo, porém aqui na região de encaixe da mão, enquanto uma tem 13,1, a outra, além de ter uma área superior maior, que tem 13,26, também tem uma área menor, que tem em torno de 9,5. Quanto ao peso, ambas têm um peso similar, onde o modelo de grafite maior tem 23 gramas e o modelo do vídeo 3 gramas a mais, por conta do mecanismo refinado
e outros acessórios que eu vou mostrar para vocês. De qualquer forma, todas as outras funcionalidades permanecem as mesmas, onde você tem um case aqui extremamente firme que protege bem a lapiseira, com duas áreas que auxiliam na hora que você estiver puxando ela do case ou do bolso, um gancho aqui na frente que trava ela na posição e possui esses dois mini ganchos que se prendem muito bem, principalmente em um tecido, como é o caso de um bolso. Esse sistema de trava também é forte o suficiente para travar o estojo no local e para que você simplesmente utilize sempre uma mão na hora de tirar ou devolver a lapiseira, que inclusive é importante você tomar cuidado na hora da retirada dele, porque nesse modelo anterior eu acabei abusando um pouco mais da força e ele quebrou um dos ganchos. Mas o interessante dele ter esses dois ganchos é que mesmo assim, o estojo ainda permanece muito firme, mesmo com a perda de uma das travas. O estojo ele é totalmente vazado, exatamente para caso aconteça de entrar algum líquido ou alguma poeira, ele não se acumule aqui no fundo e a lapiseira fica com a ponta bem distante do final aqui do estojo. Observa quando ela está encaixada, aonde que ela fica posicionada, como ainda falta aqui um bom pedaço para ela chegar aqui no final. Isso permite que você sempre fique com a ponta da lapiseira exposta, não precisando retornar ela toda vez que você terminar um trabalho. Basta você pegar a lapiseira, inserir, que ela vai sempre estar protegida e também pronta para o uso. Aqui na parte interna, observa que ele tem esses trilhos laterais que guiam e travam a lapiseira no local, e lá no final você também tem outros 3 trilhos que fazem o encaixe final nessa superfície menor aqui da lapiseira. Observa que quando você coloca, ela atinge uma primeira resistência lá embaixo, mas ainda está bem solta, e quando você pressiona, ela trava e não sai com facilidade. Para você retirar, assim como acontece aqui nas laterais do estojo, você também tem essa região com maior gripe, mas óbvio que você pode pegar por qualquer região dela e puxar, que ela sai com bastante facilidade. Mas quando ela está travada aqui no local, você pode sacudir ela para baixo, que ela não solta nem sob muita pressão. Uma outra pergunta muito comum é que por conta da tampa, naturalmente, você acaba puxando por ela e existe a preocupação de você puxar a tampa e a lapiseira não sair. Mas observa que a empresa pensou nisso e a resistência para você tirar a tampa é maior do que a resistência de você tirá-la do case. Um outro detalhe aqui desse case é que quando você coloca ela na posição fechada, a sensação é que ele fecha sob uma certa pressão, quase que hermeticamente, e a própria lapiseira forma uma capa superior, não permitindo que entre nenhuma sujeira ou até algum líquido nessa região. Com essa mesma ideia, a capa aqui superior, que é a tampa onde você coloca o grafite, também tem uma resistência bem significante e ela cobre aqui o espaço, garantindo que não entre nenhuma sujeira aqui no mecanismo. Um ponto importante na hora de encaixar essa tampa até o final é que você precisa ter uma certa pressão para dentro, caso contrário, ela fica aqui solta e quando você pressiona e ouve o clique, e agora ela está travada e não sai com facilidade. Quando você tira aqui a tampa, como acontece numa lapiseira comum, você tem acesso aqui à área de colocar os grafites, que nesse caso, junto com a lapiseira, acompanha 5 grafites do tipo HB, e ele também vem com essa borracha, que é presa aqui por um material metálico e serve para você fazer pequenas correções ou em cenários pontuais. Observa aqui nessa lapiseira da Pentel, como esse sistema é muito similar, com a única diferença que a tampa não cobre aqui a lapiseira, mas sim entra aqui para dentro do mecanismo, já que essa não é uma lapiseira pensada para um cenário que essa outra aqui vai passar. Fazendo um teste rápido aqui da borracha dela, dá uma olhada aqui como é que sai o risco que ela fez e quanto que ela gerou aqui de sujeira ou desgaste da borracha, comparado com o cenário aqui da Pentel, que acaba precisando um pouco mais de passada e acaba desgastando um pouco mais, mas também apaga sem problema. Um ponto importante a lembrar é que a marca também vende esses grafites à parte, ou até nesse caso, onde nesse kit onde você compra os 24 grafites, eles acabam enviando de graça outras 2 borrachas que vão durar bastante tempo. De qualquer forma, caso você não queira utilizar os grafites da empresa, você pode utilizar outros grafites 09 da sua preferência. A empresa lançou, inclusive recentemente, outras cores desses grafites para que você possa utilizar em superfícies escuras ou que precisem de um alto contraste. Nesse caso, eu desconheço qualquer outra empresa que tenha grafites desse tamanho e outras colorações, como é o caso da Pica Marker. Vamos falar agora aqui do corpo da lapiseira, e toda essa estrutura é feita num plástico rígido que possui um ótimo acabamento sem nenhum tipo de rebarba, o que é ideal para o conforto e uso na mão, e como eu mencionei anteriormente, possui essas 2 áreas, sendo uma maior com um padrão aqui esférico para facilitar o grip, principalmente quando a sua mão estiver suada ou molhada, e vai ser mais utilizado quando você precisar fazer algumas marcações que não precisam de tanta precisão, e essa região aqui mais fina, que inclusive possui um formato triangular, onde seus dedos se encaixam perfeitamente, vindos aqui na diagonal, enquanto aqui na parte de baixo, onde você normalmente apoia nesse outro dedo, também tem essa leve depressão, ou seja, a lapiseira se encaixa perfeitamente no seu dedo, trazendo um enorme conforto, frente inclusive a lapiseiras comuns. Quando você pega uma lapiseira aqui como essa, à medida que você vai escrevendo, ela vai fazendo uma leve pressão aqui nesse dedo, por conta do formato dela circular, e também
gera uma grande pressão no seu indicador e polegar, o que gera aquele cansaço depois de um longo uso. Com essa lapiseira isso diminui muito e é fácil perceber isso na hora que você segura ela na mão. O único cenário que pode te incomodar um pouco está nesse pino aqui na parte de trás, que dependendo da posição que você pegue, ele vai ficar apontado aqui para baixo, que para algumas pessoas pode acabar incomodando. Mas para isso basta você girar e encontrar uma nova posição, que ele não vai atrapalhar na hora da escrita. E ao contrário do que muitos pensam, esse ponto ele é muito importante porque ele é uma trava anti-rolagem e é onde a lapiseira vai parar, seja para um lado ou seja para o outro. Esse é o mesmo papel que uma lapiseira comum tem com seu clipe metálico. E por último, vamos falar aqui da parte mais importante de toda a lapiseira, que é esse seu mecanismo de alimentação. E é exatamente aqui que essa lapiseira se diferencia de todo o resto. Como eu mencionei anteriormente, essa é uma lapiseira pensada e estruturada para os cenários de trabalho. Ou seja, ela tem que aguentar as pressões e principalmente as quedas que vão acontecer nesses cenários. E eu puxei a patente desse produto e eles descrevem exatamente como que eles prepararam essa lapiseira para aguentar tamanha pressão. Eles fizeram desde alterações no sistema de alimentação aqui do grafite, que utiliza uma peça com material elástico, que ao sofrer a deformação, na hora que você pressiona aqui a alavanca, faz com que acione aqui o mecanismo puxando o grafite para fora. Mas mais do que isso, a funcionalidade principal que faz com que esse grafite não se quebre com facilidade internamente aqui dentro está nessa construção metálica e na forma como eles desenharam ela. A empresa informa que toda essa estrutura é feita em aço inoxidável e eles têm uma ponta que também pode ser retirada e ao contrário do que você encontra em outras lapiseiras normais, essa ponta ela não é rosqueada aqui em volta do grafite, mas sim nessa estrutura metálica que é extremamente firme. Quando você pega aqui uma lapiseira comum e você retira a ponta, observa como que é a estrutura dela. E quando você rosqueia a ponta, na verdade, você está rosqueando numa estrutura que ela consegue se mover, e como o grafite ele não é maleável, o que acontece quando uma lapiseira dessa cai é que a estrutura plástica também se mexe, fazendo o movimento de quebra do grafite. Nesse caso aqui da Pica Marker, observa que essa estrutura ela não se prende aqui nessa parte que é móvel, mas sim na estrutura principal, o que garante que ela fique extremamente firme, trazendo uma chance muito maior de que esse grafite não se quebre com facilidade, ou até sob uma determinada pressão lateral. Lembra que esse marcador ele acaba podendo ser utilizado lateralmente, que acaba gerando uma tensão lateral bem forte, o que no cenário de uma lapiseira comum, isso pode acabar gerando a quebra do grafite. É claro que nesse caso essa lapiseira usa um grafite 0,5, mas mesmo que fosse um grafite 0,9, a estrutura seria exatamente a mesma. Assim como qualquer lapiseira, aqui dentro você consegue manter alguns grafites, e muito importante, que você sempre alimente os grafites por essa parte traseira e não através do mecanismo inverso, porque isso pode forçar o mecanismo que é projetado basicamente para empurrar esse grafite para fora. E complementando essa estrutura como um todo, sem dúvida a escolha do grafite 09 foi uma ótima combinação, já que dentro dos grafites mais finos ele alia precisão com a estrutura necessária, mesmo caso você queira colocar alguma força que ele não quebra com facilidade. Esse grafite que acompanha é o grafite HB, mas a empresa também vende o grafite H, que vai te dar um risco ainda mais preciso e fino, e ambos podem ser utilizados em basicamente qualquer superfície e ter uma resistência ao calor de até 70 graus Celsius. Você não precisa utilizar somente em papel, você também pode riscar, por exemplo, uma madeira. Observa que, inclusive, essa madeira tem uma espessura que ela não está lisa, e isso não atrapalha nem quebra o grafite, e inclusive gasta muito pouco, podendo ser usado na sequência sem problema. Em resumo, pessoal, a Pica Marker acertou novamente nesse lançamento do modelo Fine. A empresa ouviu os consumidores e trouxe uma lapiseira extremamente forte e resistente, se você for pensar que é uma lapiseira para um grafite muito fino, além de trazer um grande conforto e ótimas funcionalidades, como essa borracha embutida. A depender do seu trabalho, esse modelo pode não só te ajudar nas atividades em campo, como até algumas marcações em espaços muito pequenos, como o buraco para um pequeno parafuso, até nas suas anotações e desenhos de projeto, onde normalmente você precisaria de uma lapiseira comum, que agora eu posso aposentar e carregar só um modelo. E quanto ao mecanismo interno de alimentação, por relação à lapiseira feita no Japão, que são especializados nesse tipo de mecanismo, com certeza você pode ficar despreocupado que você vai adquirir um produto de altíssima qualidade. Certamente vocês devem estar achando estranho por que uma empresa alemã produz suas lapiseiras no Japão, mas assim como eu mencionei no último vídeo, a desconfiança que eu tinha que essas lapiseiras eram feitas pela Kotobuki, uma empresa japonesa especializada em lapiseiras por décadas, se conclui hoje com não só a patente que está no nome deles, como também com a afirmação na caixa de que esse produto é feito no Japão. Independente dessa curiosidade, isso só reforça cada vez mais a qualidade desse produto, principalmente pela fama japonesa na produção de lapiseiras de precisão. E deixe agora aí nos comentários o que vocês acharam sobre essa lapiseira e se vocês preferem esse modelo ou se vocês preferem o modelo comum.
E também, se vocês querem um vídeo sobre os marcadores de tinta especializados da empresa. E se você está chegando agora e ainda não é inscrito, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e siga a gente também nas outras mídias sociais. Tá bom? É isso, pessoal. Obrigado, um abraço.